Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Aqui sempre fazemos uma investigação especial sobre um olhar geek de assuntos ligados à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. Hoje a gente mergulha na história da Anthropic. Sabe, aquela empresa de IA que nasceu, assim, de uma cisão quase filosófica lá na OpenAI. Exatamente. O foco deles é bem diferente, claro, avançar a tecnologia, mas com a segurança sempre em primeiro plano, quase como um mantra. A gente se baseou numa conversa com os cofundadores, sabe? E também uns relatórios bem detalhados sobre a empresa. E a nossa missão aqui hoje é tentar entender o que faz a Anthropic ser tão única nesse mercado de IA que está, assim, pegando fogo. Olha, é uma posição realmente singular. A Anthropic vive, eu diria, uma tensão constante. Por um lado, eles querem sim criar os modelos de IA mais avançados, os mais potentes, mas por outro lado existe esse compromisso quase visceral com a segurança, com o alinhamento com valores humanos. É uma coisa muito forte para eles. E essa dualidade não é só discurso, né? Ela molda tudo, inclusive a escolha deles de serem uma corporação de benefício público, uma PBC. Ah, estrutura de PBC, isso é chave, né? Totalmente. Não é só um detalhe burocrático. É o coração da estratégia deles, define como eles operam, como eles se apresentam para o mundo. É uma startup de altíssimo crescimento, mas com essa alma de organização de interesse público. Certo. Então vamos desenrolar essa história desde o começo. A origem. Tudo começou ali, né? Fim de 2020, talvez início de 2021. Um grupo importante de pesquisadores sêniores, incluindo os irmãos Amodei, o Dário e a Daniela. Sim, figuras bem conhecidas na área. Exato. Eles saíram da OpenAI. E o motivo principal pelo que a gente levantou foi um desconforto real com os rumos que a OpenAI estava tomando. Principalmente depois daquela reestruturação para lucro limitado, sabe? E, claro, o investimento gigante da Microsoft que veio junto. Havia uma preocupação muito grande ali dentro, pelo que eles relatam. Um medo do que chamam de... Captura industrial. Captura industrial. O que seria isso exatamente? Necessárias para lidar com uma tecnologia tão poderosa ficassem em segundo plano. Essa era a grande preocupação deles, que a corrida comercial atropelasse a responsabilidade. Entendi. Então, eles acreditavam na tecnologia, na escala? Ah, sim, com certeza. Eles eram grandes proponentes da hipótese de escalonamento. Aquela ideia de que, basicamente, quanto mais dados e mais poder computacional você joga no modelo, mais capaz ele fica. Eles viam isso acontecer na OpenAI. Só que, para eles, isso não era o quadro completo. Faltava uma peça crucial. A segurança. Exatamente. O alinhamento, para eles, isso não era negociável. Era essencial, tinha que andar junto com a capacidade, e eles sentiram que na OpenAI, com a nova estrutura e a pressão comercial, isso estava perdendo força, perdendo prioridade. Então fundar a Anthropic foi quase como um experimento paralelo, uma tentativa de provar que era possível sim escalar a IA, mas com a segurança como tipo a estrela guia desde o primeiro dia, não como algo a ser pensado depois. E aí entra a estrutura de PBC de novo, né? Como a materialização disso. Perfeito! Foi uma resposta direta ao modelo da OpenAI. Eles queriam cravar na pedra, legalmente falando, que a missão de segurança era prioritária, que o benefício público, o desenvolvimento seguro da IA estava acima do lucro puro e simples. Faz todo sentido. E até o nome Anthropic. Sim, remete ao humano, né? Antropo é para reforçar essa ideia. Manter os humanos, os valores humanos, no centro dessa revolução tecnológica toda. É um lembrete constante da missão deles. Ok, então essa filosofia é clara. Mas como eles transformam isso em prática? Em mecanismos reais dentro da empresa e dos modelos? Bom, aí entram os pilares do que a gente pode chamar de doutrina antrópica. O primeiro, e talvez o mais famoso, é a IA constitucional, a CAI. IA constitucional. Já ouvi falar, mas explica melhor pra gente. É uma metodologia de treinamento bem engenhosa. A ideia é basicamente dar ao modelo de IA uma constituição, um conjunto de princípios explícitos que ele deve seguir. E esses princípios vêm de fontes bem sérias, sabe?
Coisas como a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, até termos de serviço de empresas como a Apple, que tem cláusulas sobre privacidade e uso ético. Uma constituição para IA. Interessante, mas como eles garantem que a IA realmente siga isso? Aí que tá o pulo do gato. Eles usam a própria IA nesse processo. É o chamado RLAIF, Reinforcement Learning from AI Feedback. Em vez de depender só de humanos para dizer essa resposta foi boa ou essa foi ruim, eles treinam um modelo de IA para avaliar as respostas de outro modelo baseado na Constituição. Então, a IA aprende a se autocriticar e a reescrever suas próprias respostas para ficarem mais alinhadas com aqueles princípios. A ideia é que isso torne o processo de alinhamento mais escalável, entende? Mais rápido do que depender só de feedback humano, que é lento e caro. E eles até já falaram em evoluir isso por uma IA constitucional coletiva, tentando trazer mais vozes, mais democracia para definir esses princípios. Mas isso ainda é mais futuro. Entendi. O RLAIF é a chave para escalar o alinhamento. Mas sabe, uma Constituição, mesmo com RLAIF, ainda pode parecer meio abstrato, talvez. Como eles lidam com o risco real, o risco catastrófico, à medida que esses modelos ficam absurdamente inteligentes? Ótima pergunta. Por que eles pensam nisso? E muito. É aí que entra o segundo pilar fundamental. A política de escalonamento responsável, a RSP. RSP, esse nome já soa sério. E aqui a coisa fica bem concreta, sabe? É um compromisso formal, público, da empresa para gerenciar riscos que eles chamam de catastróficos. Eles se inspiraram muito nos níveis de biossegurança, aqueles usados em laboratórios que lidam com patógenos perigosos, sabe? BSL-1, BSL-2... Ah, sim, tipo BSL-4 para coisas como o Ebola. Exatamente. Eles criaram algo parecido para IA. Os níveis de segurança de IA, os ASLs, AI Safety Levels. Hoje, eles consideram que a tecnologia atual está no ASL2. É o nível base, onde os riscos são gerenciáveis com as técnicas atuais, como a IA constitucional. Mas eles já definiram que seria o ASL3. Esse nível seria acionado se um futuro modelo demonstrasse capacidades que pudessem, por exemplo, ajudar significativamente na criação de armas biológicas, químicas nucleares, os riscos CBRN, ou riscos cibernéticos graves. E se chegar nesse ponto, no ASL3? Aí a RSP entra em ação com força total. A política exige que salvaguardas muito, mas muito mais rigorosas sejam implementadas e validadas antes que o desenvolvimento desse modelo possa continuar. E ele já prevê níveis futuros, como a SL4, até mais, para quando a IA tiver capacidades ainda mais transformadoras, tipo conduzir pesquisa e desenvolvimento científico de forma autônoma. A regra de ouro da RSP é: se as medidas de segurança não conseguem acompanhar o avanço das capacidades do modelo, o treinamento para. Simples assim. É um freio de emergência explícito. Uau, isso é um compromisso bem forte. E público? Sem dúvida. É uma tentativa de colocar grades de proteção antes que o trem saia dos trilhos, sabe? Tá, então temos aí a constitucional para guiar o comportamento e a RSP para frear se o risco aumentar demais. Mas e a longo prazo? Como garantir que essa missão toda não se perca com o tempo, com a pressão de investidores, com mudanças na liderança? Boa. Eles também pensaram nisso. É o terceiro pilar, talvez menos técnico, mas crucial para a governança, o Long Term Benefit Trust, o LTBT. Um trust, um fundo de benefício a longo prazo. Isso. É uma estrutura de governança bem peculiar. Eles criaram um conselho de curadores, trustees, que são independentes. A característica mais importante é que esses curadores não podem ter participação financeira na Anthropic. Sem participação financeira, para evitar conflito de interesse. Exatamente. A ideia é que eles sejam guardiões da missão original da empresa, o desenvolvimento seguro e benéfico da IA, sem estarem influenciados pela busca de lucro pessoal.
E o ponto-chave é que, eventualmente, esse trust terá o poder de nomear a maioria dos membros do conselho de administração da Anthropic. Ah, então, no fim das contas, quem protege a missão tem o controle final da diretoria? Essa salvaguarda é uma forma de tentar blindar a missão contra as pressões de curto prazo do mercado ou de eventuais futuros acionistas que talvez não compartilhem da visão original. É uma aposta na governança para preservar o propósito. Certo. Então, IA constitucional, escalonamento responsável e o trust. Essa é a base. E como isso se reflete nos produtos? Nos modelos que a gente vê? Bom, o resultado mais visível dessa filosofia toda é a família de modelos Claude. Eles são a manifestação prática dessa abordagem. Claude, a gente ouve muito falar deles. Como foi essa evolução? Foi, assim, impressionantemente rápida. Começou com o Claude 1, que era mais interno, aí veio o Claude 2, que foi para o público e já chamou atenção. Lembro do Claude 2.1, que tinha aquela janela de contexto enorme para a época. Sim, 200 mil tokens. Isso já era um diferencial. Dava para analisar documentos enormes, livros inteiros, de uma vez só. Era muita coisa. E depois veio o Claude 3, né? Que trouxe mais novidades. Muitas. Primeiro, a multimodalidade. Ou seja, o Claude 3 passou a entender não só texto, mas também imagens. Isso abriu um leque de aplicações enorme. E também vieram os tiers, as camadas de modelos. Haiku, Sonnet e Opus. Haiku, Sonnet, Opus. Por que essa divisão? É uma estratégia para atender diferentes necessidades e mercados. O Haiku é o mais rápido e econômico, bom para tarefas mais simples e rápidas. O Sonnet é o equilibrado, o cavalo de batalha para o mundo corporativo, bom custo-benefício. E o Opus é o mais potente, para tarefas complexas, análise profunda, raciocínio avançado. Faz sentido. E não parou por aí, né? Teve o Claude 3.5 Sonnet. Exato. E foi um salto interessante. O 3.5 Sonnet, mesmo sendo um Sonnet, conseguiu superar o Opus 3 em vários benchmarks importantes. E trouxe uma novidade bem legal, os Artifacts. Artifacts. O que é isso? Pensa assim, você está conversando com o Claude pedindo para ele analisar dados ou escrever um código. Em vez de só te dar o texto da resposta, ele cria ali do lado da conversa uma janela interativa. Pode ser um bloco de código que você pode copiar e rodar na hora, um gráfico que ele gerou, uma prévia de um design de interface. São como ferramentas ou resultados concretos que ele produz junto com a explicação. Ah, que legal. Torna a interação mais útil, mais prática. Muito mais. Isso somado às janelas de contexto que agora, nas versões Enterprise, chegam a 500 mil tokens. 500 mil de tokens. E funcionalidades como o Extended Thinking, que permite que o modelo trabalhe em tarefas complexas por mais tempo, meio que nos bastidores. Tudo isso está movendo o Claude de ser só um chatbot para ser mais uma plataforma colaborativa, um colega digital, sabe? Um colega digital, gostei disso. E essa evolução toda, claro, atraiu muito investimento, né? Ah, se atraiu. Os números são astronômicos. O financiamento total já passou dos 18 bilhões de dólares. 18 bilhões. É muito dinheiro. É uma quantia enorme. E o mais interessante, talvez até surpreendente, é de onde veio uma parte significativa desse dinheiro. De onde? Dos maiores concorrentes. A Amazon investiu pesado, algo em torno de 8 bilhões de dólares no total. E o Google também, com mais de 3 bilhões. Espera aí. Amazon e Google, que têm seus próprios modelos de IA, investindo bilhões na Anthropic. Por quê? É uma dinâmica fascinante do mercado. Primeiro, mostra o quão estratégico essa tecnologia é. Segundo, mostra a posição única da Anthropic. Essas parcerias são profundas. A AWS, da Amazon, se tornou a nuvem primária da Anthropic. Eles colaboram no desenvolvimento de chips otimizados para IA, como o Trainium e inferência da AWS. E os modelos da Anthropic estão disponíveis nas plataformas de nuvem de ambos, no Amazon Bedrock e no Google Cloud Vertex AI. Então eles investem, mas também vendem os modelos da Anthropic para os seus próprios clientes de nuvem. Exatamente. É uma aposta estratégica. Eles precisam oferecer os melhores modelos para os seus clientes e o cloud é um deles. E talvez vejam a Anthropic como uma aposta mais segura, alinhada com as preocupações de clientes corporativos.
Entendi. E isso se refletiu na receita da Anthropic, imagina? Demais. O crescimento é explosivo. Em 2023, a receita anualizada era estimada em 100 milhões de dólares. Agora, em maio de 2025, a projeção já bate nos 3 bilhões de dólares anualizados. De 100 milhões para 3 bilhões em menos de 2 anos. É um crescimento de startup no nível máximo. Totalmente. Mostra a demanda enorme que existe, especialmente no mercado corporativo, onde a Anthropic focou bastante. Isso me leva a pensar sobre o posicionamento deles. Você mencionou essa coisa da segurança. Sim. E aqui tá, para mim, o ponto mais genial, ou talvez paradoxal, da história da Anthropic, aquela ideologia de segurança em primeiro lugar, que poderia ser vista só como um freio, um custo a mais. Que poderia atrasar eles na corrida, né? Exato. Só que isso acabou se tornando um dos maiores ativos comerciais deles. Foi justamente essa reputação de cautela, de foco em segurança e ética que permitiu atrair o capital de rivais como Amazon e Google. Por quê? Porque esses gigantes da nuvem precisam oferecer modelos que seus clientes corporativos, bancos, seguradoras, empresas de saúde, que são super avessos a risco, se sintam confortáveis em usar. Eles não podem arriscar um modelo que gere respostas tóxicas, tendenciosas ou que vaze dados. Então a Anthropic virou a opção segura do cardápio. Exatamente, quase como a Suíça dos modelos de IA. Confiável, neutra, focada em robustez e segurança. E eles abraçaram isso com foco muito claro no mercado empresarial, o Enterprise First. A segurança virou estratégia de negócio. Então, o que a gente pode extrair disso tudo? Qual é a grande lição ou a grande aposta da Anthropic? Olha, eu acho que a grande aposta deles é de longo prazo. Eles estão apostando que segurança e capacidade não são fundamentalmente um trade-off. Não é um jogo de soma zero, onde você tem que escolher um ou outro. Eles acham que dá para ter os dois. Mais do que isso, eles parecem acreditar que são interdependentes. Que para você conseguir destravar capacidades de IA ainda mais avançadas, de forma sustentável e benéfica, você precisa ter segurança robusta. Que a segurança é, na verdade, um pré-requisito para ir além. Por isso eles investem tanto em pesquisa de interpretabilidade, sabe? Tentar entender como o modelo pensa. Porque se você não entende como você garante que ele é seguro. Faz sentido. É uma abordagem mais cautelosa, mais metódica, no meio de uma corrida que parece ser só velocidade, velocidade, velocidade. Exatamente. Eles estão tentando navegar essa corrida frenética com o pé um pouco mais no freio, ou pelo menos com um mapa da segurança na mão. Isso deixa a gente com uma pergunta interessante no final, né? Sem dúvida. E é uma pergunta fundamental para o futuro da IA, eu acho. Será que uma empresa que se compromete a andar com mais cautela, a priorizar a segurança acima da velocidade pura, será que ela consegue vencer essa corrida contra concorrentes que estão pisando fundo no acelerador? Ou será que vai acontecer o contrário? Será que, à medida que a IA se torna mais poderosa, mais integrada em tudo, será que a própria segurança vai se tornar, talvez paradoxalmente, a maior vantagem competitiva? A característica mais valiosa na próxima fase dessa revolução? Fica aí a reflexão. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!